O meu bom dia. Depois de um bom período rouco, volto para apresentar mais uma excelente crônica do Ferreira Goulart, 18 de junho de 2011, na Ilustrada da Folha de São Paulo. Às cegas. Faz algumas semanas, cometi o atrevimento de tentar demonstrar como o Lula e o PT terminaram por ocupar na vida política brasileira o lugar do partido que era o seu principal adversário, o PSDB. Não havia nada de desconhecido nessa metamorfose. Faltava apenas enunciá-la e foi o que eu fiz. Demonstrei como Lula e seu governo, depois de combaterem ferozmente o governo FHC e seus programas, entenderam que se insistissem nessa postura, jamais alcançaria a presidência da República. Mudaram e ganharam as eleições. E mais, ao assumir a chefia da nação, sem nenhum projeto, Lula viu que, se não seguisse o rumo do governo anterior, levaria o país ao desastre. E assim foi que, conforme disse naquela crônica, o lobo vestiu a pele do cordeiro, isto é, o PT virou o PSDB. E a metamorfose continua. Pois agora, depois de satanizar, durante as últimas eleições, a privatização, Dilma decide privatizar os principais aeroportos do país. Disso resultou que o PSDB não conseguiu fazer oposição de fato ao governo petista, já que, para isso, teria que se opor a tudo o que defendera e implantara no país. E essa situação se mantém e de tal modo que o PSDB, desde então, mergulhou numa apatia que vinha se agravando a cada dia. E com a cara de pau que o caracteriza, Lula afirmou que isso ocorre porque o partido de FHC não tem programa. A verdade é que Lula e agora Dilma, tendo se transformado em autores dos projetos e programas que combateram, aliaram as medidas saudáveis do governo anterior, que liquidaram com a inflação e mantiveram estável a economia. Outras abertamente populistas, visando conquistar o maior número possível de pessoas carentes. Com isso, Lula garantiu a seu governo e seu partido uma popularidade de que jamais gozaria se tivesse persistido na pregação radical, que sempre os caracterizou. Além do mais, aparelhou órgãos e empresas estatais, pondo-as todas a serviços da propaganda oficial. De tudo isso, resultaram o enorme crescimento do PT nas últimas eleições e a inabalável popularidade de Lula, que assim pôde eleger para a presidência uma senhora que jamais disputara qualquer pleito eleitoral. Ela governa o país segundo o mesmo plano populista de seu inventor, com ampla aprovação popular. Que perspectiva viável terá um partido de oposição como o PSDB em face de semelhante situação? Essa pergunta, de difícil resposta, tem levado muitos opositores de Lula e do petismo à indecisão e à imobilidade. É verdade que alguns fatos recentes deram certo alento à oposição, como a derrota do governo na votação do Código Florestal e, sobretudo, o escândalo que envolveu Antônio Palocci e resultou em sua saída da chefia da Casa Civil. Mas esses episódios não bastam para afirmar que a oposição como alternativa de governo. Isso só acontecerá quando os líderes oposicionistas se dispuserem a refletir sobre a situação do país, visando construir um projeto de nação. Para concebê-lo, seria necessário entender que a estabilidade econômica, se é um fator positivo,
não basta para definir o futuro e garantir a melhoria real das pessoas, particularmente daquelas menos equipadas para crescer socialmente. Esse projeto o PT não é capaz de criar. E não é porque ele não tem e nunca teve um plano de governo. Esse tipo de partido, por acreditar que todo o mal da sociedade decorre do domínio da burguesia, imagina que basta tirá-la do poder para resolver todos os problemas. Foi por isso que, para governar, o PT teve que transformar-se em PSDB, mas continua sem projeto próprio. Isso significa que, não tendo, improvisa a cada dia um novo lance populista, como o recente Brasil Sem Miséria, mais um slogan do que um programa de governo. Esses programas assistencialistas não são capazes de alterar qualitativamente a vida das pessoas, especialmente dos jovens, cujo futuro depende da educação de qualidade. São previsíveis os problemas que as novas tecnologias poderão criar em nosso país, no qual seu uso se estende de forma célere, sem que isso corresponda à formação de quadros técnicos aptos a fazê-los funcionar. Enfim, o Brasil precisa de um projeto de nação. Muito obrigado.